A gente tira um dia de folga e tem um monte de coisa que acontece e é preciso vir aqui falar sobre isso também. Então, um assunto que se deu essa virada de ano aqui foi que surgiu o nome de um suspeito de ter jogado o coquetel Molotov, os coquetéis Molotov, na produtora dos Porta dos Fundos no Rio de Janeiro. Era a única pessoa que estava sem capuz, sem máscara, e a polícia, através de câmeras de segurança, conseguiu identificar, conseguiu reconhecer, e a suspeita que recai agora é sobre o Eduardo Fauzi Cerquisi, que está foragido e que de fato faz parte do movimento integralista brasileiro. Assim como no vídeo que veiculou logo em seguida o atentado, de um grupo assumindo a autoria do crime e estabelecendo o vínculo com o integralismo, então de fato o que se sabe agora é que realmente foi um grupo, uma célula integralista que fez isso. Tem vídeos do Eduardo no movimento, a polícia fez uma busca e apreensão na casa dele, e eu quero analisar aqui são duas coisas, duas repercussões, duas reações, na verdade, que se deram posteriormente a isso, para a gente entender o cenário mais amplo desse evento. Então, de fato, como eu disse naquele vídeo anterior, tudo indicava que houvesse sido um atentado terrorista, principalmente porque pôs em risco a vida do segurança que estava na produtora, que ele poderia ter se machucado, ele conseguiu apagar o fogo lá e quase o acertou. Então, inicialmente, a polícia do Rio de Janeiro estava investigando como vandalismo e tentativa de homicídio por causa do segurança, mas reconhecendo que é um grupo, uma organização que planejou isso, que realizou esse ataque, possivelmente será classificado posteriormente como terrorismo, como um ato terrorista. Não sei, vamos ver, né? Vamos esperar para ver isso aí. E em seguida, o que se deu também na virada do ano foi que uma estátua da Havan pegou fogo. Isso foi no dia 30, pegou fogo em São Carlos. E o dono da van, o Luciano Hang, também se antecipou, fez um vídeo aqui dizendo que tinha sido um atentado terrorista. Até agora não há nenhuma certeza se foi de fato ou não um ato criminoso, se foi um acidente, o que foi que se deu lá. Pode ser que tenha sido um ato criminoso sim, pode ser que tenha sido vandalismo, mas para julgar se foi um atentado terrorista ou não, como se deu no Porta dos Fundos, seria necessário que algum grupo ali reconhecesse a autoria daquilo ali e dissesse: nós planejamos esse ataque contra a estátua da van em São Carlos. Por enquanto ninguém se manifestou ainda, a polícia está investigando, não tem nenhuma novidade sobre esse caso. Eles iam investigar também câmeras de segurança para ver o que aconteceu ali, se foi criminoso, se foi um acidente, não sabemos por enquanto. Só que o primeiro ponto curioso, e é importante a gente notar isso aqui, foi quando houve o atentado contra o Porta dos Fundos, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, não disse uma palavra sobre isso. Não falou nada. Não mencionou Porta dos Fundos, não disse nada, não disse um A sobre o que se deu lá. E se a gente for lembrar qual é o contexto disso, né, por que isso aconteceu, porque tem um vídeo do Eduardo antes de cometer o atentado falando sobre Porta dos Fundos, falando sobre a blasfêmia deles, né? Se a gente lembrar que eles fizeram um especial de Natal para Netflix, no qual eles satirizam a figura de Jesus, satirizam o cristianismo, e isso ofendeu muita gente, muitos cristãos ficaram indignados, revoltados, queriam processar o Porta dos Fundos, e por outro lado, você tem agora essa célula integralista que vai lá e comete esse crime, até onde a gente saiba, né? Porque tudo indica que foram essas pessoas de fato que fizeram isso. Então esse ataque, assim como a gente viu anos atrás, contra o Charlie Hebdo, contra a revista francesa que foi também vitimada por um atentado terrorista, tudo indica que foi uma reação ao especial de Natal. A sátira que eles fizeram ao cristianismo. Então tem um contexto religioso por trás disso, tem um contexto político, porque o movimento integralista é um movimento ultranacionalista, que é anticapitalista, mas também antissocialista, anticomunista, ou seja, teria uma terceira via aos moldes fascistas, na verdade. Então é um movimento de extrema-direita que tem ressurgido no Brasil com força, aparentemente. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para um vídeo do Eduardo Bueno, do Buenas Ideias, do canal Buenas Ideias, no qual ele fala sobre o integralismo no Brasil, e também um vídeo do Meteoro, também desses dias atrás aqui, no qual eles falam sobre o integralismo, as origens, o desenvolvimento e também sobre esse sujeito agora que está sendo acusado de cometer o crime. Então confiram essas duas referências para vocês entenderem o que se trata o integralismo e o que eles pregam. Então, retomando, o Bolsonaro não deu um pio sobre isso, não falou nada, não deu um comentário sobre o atentado contra o Porta dos Fundos, do mesmo modo como ele não fez nenhum comentário sobre a execução da Marielle e do motorista, o Anderson Gomes. Não falou nada. Confira aqui o comentário do Bolsonaro logo após a execução da Marielle. Nesse caso em si, né, dado o simbolismo dela até, qualquer coisa que porventura viesse falar seria potencializado e distorcido contra mim. Então, no momento, eu me resguardo o direito de permanecer em silêncio nesse caso e aguardo a conclusão das investigações. Nada a declarar a partir daqui para frente, qualquer caso relacionado a esse fato. Por quê? Me digam aí, por que o Bolsonaro não condenou
o atentado contra o Porta dos Fundos e por que ele, pré-candidato à presidência, não disse nada sobre o caso Marielle. No caso Marielle, há especulações e tem surgido conversas ali que pode ser que haja vínculos entre a família Bolsonaro, de algum modo, com os assassinos da Marielle, com as milícias que executaram a Marielle. Então pode ser que ele não tivesse feito nenhum comentário na época para não incomodar os milicianos amiguinhos deles. Não sabemos dizer isso. Mas 2 crimes que o Bolsonaro preferiu não opinar, não comentar nada. Sendo que quando o Neymar foi acusado injustamente de estupro, o Bolsonaro se pronunciou. Quando o MC Reaça, um compositor de músicas reacionárias, para a campanha do Bolsonaro, foi lá, espancou a namorada e depois se suicidou, o Bolsonaro também foi lá e teceu comentários. Então, é difícil entender. É difícil entender porque é uma figura como ele que protege reacionários, protege certas figuras e não comenta quando o crime se dá contra outras personalidades. Ou, por exemplo, quando teve o caso do músico que foi executado pelo exército no Rio de Janeiro também, em vez de se solidarizar com a família do músico, ele vai lá e diz que o exército não matou ninguém. Então, realmente, é uma figura inexplicável, né? Inexplicável. Por outro lado, o Bolsonaro foi e se solidarizou com a estátua da van pegando fogo. Que incrível, olha só que surpreendente, né? O amiguinho dele, que financiou a campanha dele, o Luciano Hang, que foi processado por coagir funcionários nas lojas da van para votarem no Bolsonaro e fazerem vídeos pró-Bolsonaro, apareceu com a camiseta de um time de futebol de Cascavel, no qual tem o patrocínio da van, e ele disse o seguinte: ao empreendedor Luciano Hang, a nossa solidariedade. Ou seja, Bolsonaro não teve solidariedade com a Marielle Franco e o motorista, o Anderson Gomes, não prestou solidariedade a eles, não prestou solidariedade quando o músico foi executado pelo exército no Rio de Janeiro, não prestou solidariedade quando houve um atentado terrorista na produtora do Porta dos Fundos, mas prestou solidariedade para uma estátua da van pegando fogo. Interessante, né? Interessante. O segundo caso vinculado a isso é o material encontrado na casa do suposto terrorista, que aparentemente também possui uma milícia que controla guardadores de carro. Eu não entendi muito bem essa história, mas é uma coisa de Brasil. Não tem muita explicação. Encontraram na casa dele armas de airsoft, encontraram facões, encontraram muito dinheiro e encontraram também um exemplar do livro do Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo. E aqui a gente entra num ponto interessante, porque rapidamente o Olavo de Carvalho se manifestou na internet e disse o seguinte aqui, vou ler para vocês. A última da mídia criminosa, insinuar um vínculo entre a minha pessoa e o atentado ao Porta dos Fundos, mediante a informação de que na casa de um suspeito foi encontrado um exemplar de um imbecil coletivo. Essa frase do Olavo de Carvalho é tão contraditória, gente, com o que ele faz cotidianamente, que é até difícil começar a explicar o que se deu aqui. Quando houve o atentado do Porta dos Fundos, o Olavo de Carvalho compartilhou reportagem de um blog obscuro que insinuava que o atentado terrorista na produtora tinha sido uma obra da esquerda para incriminar a direita. Então ele apresentou 3 nomes, eu falei aqui nesse vídeo, o Fábio Porchat, Fábio Panunzio, um jornalista, e o padre Fábio de Mello. Toda a cena é ridícula, né? Ridícula. Só que o que aconteceu? O Fábio Panunzio, o jornalista, ameaçou processar o Olavo de Carvalho no Brasil e nos Estados Unidos. O Olavo correu para dizer que não tinha dito nada de errado, que não tinha insinuado nada, que não falou nada sobre o vínculo dos Fábios, os 3 Fábios com o crime. Então o que acontece? O Olavo de Carvalho vai na rede social, republica uma reportagem mentirosa, uma fake news, que cria um vínculo entre 3 personalidades e depois ele diz que não fez nada. E quando encontra um livro do Olavo de Carvalho, uma obra dele, na casa de um extremista de direita, ele quer tirar o corpo fora. Gente, não tem nada a ver com isso. Não tem nenhum vínculo com isso. E aqui é a desonestidade do Olavo de Carvalho. Porque ninguém está insinuando que o fato do cara ter um livro do Olavo de Carvalho na casa dele, isso significa que o Olavo tem vínculo com o grupo extremista. Ele faz parte do plano para pôr fogo na Porta dos Fundos. Ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Mas o que isso dá a entender, e aqui está o vínculo, na verdade, é que as ideias do Olavo de Carvalho são o fermento para o extremismo de direita no Brasil. Porque o Olavo de Carvalho é um extremista de direita. Ele pode não gostar disso, ele pode não concordar com isso, mas é o fato, é a realidade. Ele é um extremista de direita, é um representante de ideias extremistas no Brasil e ele fomenta ideias e atos extremistas posteriormente, gostando ou não disso. E aqui entra a segunda contradição do Olavo de Carvalho, porque ele não quer que se crie um vínculo entre o livro dele na casa de um terrorista e ele, mas ele faz isso com obras de esquerda. Por exemplo, ele põe toda a culpa dos crimes, das barbáries, das atrocidades do Stalin na conta do Marx.
Ele faz isso o tempo todo. Todos os crimes feitos por genocidas, por ditadores sanguinários de esquerda, foram culpa do Marx. Se ele não consegue separar uma coisa da outra, se ele não consegue separar o intelectual, o autor, o filósofo, de consequências de atos 100 anos depois que ele escreveu, por que a gente vai ter que separar um terrorista com o livro do Olavo de Carvalho do Olavo de Carvalho? Se ele não faz essa distinção, se ele se precipita por todos os crimes atribuídos a comunistas ao Marx. Então sejamos honestos aqui, sem dois pesos e duas medidas. Se o Marx é culpado pelos crimes do comunismo, o Olavo de Carvalho, de certo modo, também é culpado por um extremista de direita cometendo um crime tendo um livro do Olavo dentro de casa. Ou não. Se ele quer limpar as mãos, limpe as mãos também dos filósofos comunistas, do Marx, do Engels e de outros autores que não têm vínculo direto com crimes cometidos por ditadores de esquerda. Está aí uma coisa que o Olavo vai descobrir também na pele agora, que é a repercussão das suas ideias. Muitos, por exemplo, querem atribuir o nazismo ao Nietzsche, como se o Nietzsche fosse o idealizador da ideologia nazista. E essa é uma bobagem, uma tremenda bobagem. Você não pode tentar vincular algo afastado e que é desonesto com o autor. Muitos querem atribuir, por exemplo, a limpeza ética nazista ao Darwin. É uma besteira completa também. É preciso saber distinguir as coisas, é preciso saber até onde vai o impacto das ideias. Porque, de fato, se você tem um autor que diz vá lá e façam isso, vá lá e destruam seus opositores, como faz o Olavo de Carvalho, reconheçamos aqui, quando você tem um autor que fala isso, você pode tentar criar um vínculo entre causa e efeito. Uma relação causal entre uma coisa e outra. Mas o autor fez uma série de análises sobre a sociedade e propôs algumas saídas que não são muito claras. E posteriormente você tem um ditador que se atribui herdeiro daquela linhagem e faz coisas que não tem nada a ver com aquilo ali, você não pode estabelecer esse vínculo. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, eu quero ler um trechinho da reportagem escrita pelo Denis Russo para a revista Época, que é um jornalista que frequentou as aulas do COF, do Olavo de Carvalho, fez as aulas dele, e ele relata o seguinte, que numa das aulas, citando o Olavo de Carvalho, é aí que está o erro do pessoal conservador. Imaginar que existe uma luta de ideias e que temos de derrotar o marxismo. Temos de derrotar os marxistas. Não puxem discussões de ideias. Investigue alguma sacanagem do sujeito e destrua-o. Essa é a norma de Lenin. Nós não discutimos para provar que o adversário está errado. Discutimos para destruí-lo socialmente, psicologicamente, economicamente. Ou seja, o Olavo de Carvalho é alguém que propõe uma guerra, a destruição do opositor. Ele não se refere aqui fisicamente à destruição do opositor, mas socialmente, psicologicamente, economicamente, quase equivale a isso. Então não é difícil pensar que esse tipo de frase do Olavo de Carvalho leve a atos concretos de terrorismo, tanto virtual, que é a prática do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho de destruição de reputações, quanto, em algum momento, pegar algum maluco como esse Eduardo agora, como esse cara aí, esse integralista, que vai lá, se reúne com seus amiguinhos e vão lá atacar a produtora do Porta dos Fundos. Não é difícil criar o vínculo, porque ele é alguém que fala: não confronte as ideias, confronte a pessoa. Destrua a pessoa. Destrua os marxistas. Então ele até pode tentar tirar o corpo fora dessa, mas o Olavo está até o pescoço atolado nesse lodaçal. O fato de o terrorista ter um livro do Olavo de Carvalho em casa, para mim, diz bastante coisa. Diz bastante coisa. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu mostrei aqui hoje. Primeiro, sobre o silêncio do Bolsonaro nesses casos de terrorismo e ele vindo se solidarizar com a estátua em chamas da Havan. Se calou no caso da Marielle Franco e do motorista, o Anderson Gomes, se calou no caso do Porta dos Fundos, o ato terrorista lá, e vem se manifestar por uma estátua. O que vocês pensam sobre isso? E também sobre o livro do Olavo de Carvalho, o imbecil coletivo, encontrado na casa do acusado de terrorismo, de ter cometido esse crime. O que vocês pensam? Podemos criar esse vínculo com o Olavo de Carvalho ou é só incidental isso? Tipo, coincidência. O que vocês pensam por aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, assina no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!